Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes. Eu sou Isabel Wittmann. Oi, eu sou Raquel Gomes. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. E no Drops de hoje nós vamos conversar sobre 2 filmes, que são o Lembro Mais dos Corvos e o Tea for Two, sendo que o primeiro é estrelado e o segundo é escrito, dirigido e também estrelado pela Júlia Catarini. A Júlia, ela é cinéfila, ela é apaixonada por cinema, já trabalhou em videolocadora. Então a Júlia, ela começou a carreira dela como atriz com os curtas Os Cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem ter consigo mesmos, e Filme Catástrofe, ambos dirigidos pelo Gustavo Vinagre. E em 2018, então, ela estrelou e roteirizou junto com ele o Lembro Mais dos Corvos, que é um dos filmes que a gente vai falar aqui hoje, pelo qual ela ganhou também o prêmio Helena Inês na Mostra de Tiradentes do ano passado. E agora esse filme que está chegando ao cinema junto com o Lembro Mais dos Corvos, né, que é o primeiro curta que ela dirigiu, o Tea for Two. Vale mencionar que os 2 filmes estão estreando na Seção Vitrine Petrobras, que é um projeto que distribui filmes nacionais em 25 cidades em todas as regiões do país, com ingressos custando menos de R$12, no máximo R$12, e que tem sempre debates com as pessoas que realizam os filmes, com atores e atrizes. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma revisão do apoio estatal a projetos de cultura. E esses 2 filmes são os 2 últimos lançados com o patrocínio da Petrobras. Então, daqui para frente, a Seção Vitrine deve continuar, mas sem o patrocínio da Petrobras. Então, a gente não tem como saber como vai ser a distribuição desses filmes brasileiros que tem um orçamento menor, filmes que são autorais, daqui pra frente. Cara, uma pena isso, um peso, porque a gente já sabe de toda a dificuldade de distribuição e do cinema brasileiro e tal, e perder mais esse apoio realmente é preocupante. E tão significativo que tá se encerrando com os filmes do Gustavo e da Júlia, né? Que são representantes aí da comunidade LGBT e que estão fazendo da arte uma forma de resistência, assim. Exato, e comunidade LGBT que vem sendo sistematicamente atacada, né, por Bolsonaro desde antes de eleito, mas assim, é um projeto contínuo de desmonte da nossa estrutura de cultura, né, e de desmonte das nossas possibilidades de discussão e de debate, especialmente no que tange a questão de sexualidade e de gênero, né. E esses filmes são realmente muito simbólicos para isso, né, porque o Lembro Mais dos Corvos, ele é um documentário. E é um documentário em que o diretor, ele fica conversando ao longo da noite com a própria Júlia, interpretando ela mesma, né? Tem aí uma borra entre a ficção e o documental, né? Sobre situações que são reais ou não da vida dela. E o Tea for Two, que é o curta que acompanha esse filme, é um romance em que 2 mulheres se conhecem em uma noite e criam laços românticos, afetivos, né? Uma dessas mulheres interpretadas pela própria Júlia, então uma mulher trans, e a outra mulher é uma mulher cisgênero interpretada pela Gilda Nomati. Bom, começando com o Lembro Mais dos Corvos, que eu tive a oportunidade de assistir na Mostra Tiradentes, e eu me lembro do impacto, assim, positivo que foi esse filme na sessão, assim, toda a sessão ficou absurdamente hipnotizado, todo mundo ficou hipnotizado pela Júlia. Era, sabe, uma presença que não dava pra ignorar, assim. E foi um dos meus favoritos do ano. E quando foi no final da mostra que ela ganhou o prêmio, Helena Inês, caramba, foi, assim, muito emocionante, porque ela ganhou das próprias mãos da Helena, sabe? E muito merecido. Então foi o momento mais marcante, assim, da Mostra de Cinema de Tiradentes do ano passado, sabe? Eu lembro do discurso dela também, emocionado, né? Porque no próprio filme ela comenta, né, como que ela ama cinema, mas nunca pensou em fazer parte disso, que sempre achou que fosse uma coisa distante para ela, né? E aí, então, com todo esse trabalho e dedicação que ela tem, ela
homenageada, assim. Foi muito bonito, muito lindo. E o filme, como você mesmo comentou, tem essa dualidade de ficção, de você ficar entre o que ela diz que é verdade, você acha que pode ser ou não. Isso é muito interessante porque, assim, tem ali muito dela, né? Tipo, mas ao mesmo tempo tem também dessa capacidade dela de atuar, de encenar, de ser atriz, né? Ser a atriz maravilhosa que ela é. Eu lembro que são quanto tempo de filme? Eu nem sei ao certo, mas eu lembro que passou rápido, sabe? Acho que é mais ou menos 1h20. Você nem sente, assim, você tá tão envolvido com o que ela tá te contando e a forma, né, como ela conta e também como o Gustavo constrói essa intimidade. E aí, cara, você só quer saber cada vez mais dessa pessoa. Algo que é interessante desse filme também é essa entrega, né? Porque eu até mencionei isso durante a entrevista, que o filme ele já abre com a câmera no rosto dela. Então a gente já sabe que vai ser algo que vai mergulhar na subjetividade da Júlia, né? E aí, independente de se as histórias são reais ou não que ela tá contando, é uma entrega muito grande dela como pessoa e como atriz, tudo que ela se coloca diante das câmeras e tá compartilhando com a gente enquanto público, né? E uma das coisas que ela compartilha era justamente que ela já estava trabalhando em um filme próprio dela, né? E nesse momento ela menciona que vai ser uma comédia romântica estrelada por um homem cis. E nisso, até a gente chegar no Tea for Two realizado, ele passa a ser um drama e estrelado por uma mulher cis, e não um homem cis, né? Então, vira um romance entre mulheres, né? E esse filme também mostra, assim, primeiro uma segurança muito grande dela na direção. Também. Eu acho bem impressionante para ser o primeiro filme dela. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a direção de arte. Eu queria ter comentado na entrevista, mas achei que não encaixou com os temas que a gente estava conversando, né? Mas, por exemplo, o apartamento onde foi feita a filmagem tem uma parede vermelha e ela constantemente posiciona as personagens contra aquela parede num contraste muito bonito, fora a disposição dos objetos, assim. Sim, eu também, assim, achei fantástica essa direção. As cores, né, são muito bem utilizadas. Você vê que tem uma maturidade ali, uma consistência para usar, assim, essa direção de uma forma muito autoral mesmo. Eu acho que tá bem nítido o quanto que essa cinefilia dela acabou dando essa força, né, autoral, assim, pra ela colocar no cinema dela toda essa bagagem que ela tem e que ela comenta, não lembro mais dos Corvos. É o repertório, né? Isso, o repertório, assim. Então, por isso que é um filme bonito, né, é gostoso de se ver, assim. E ele é bonito também, eu acho, sem entrar em spoilers, mas assim, no desfecho dele que abre para novas possibilidades, né? O fato de a personagem da Gilda estar alterando algo na sua rotina que deixa muito significativo que aquilo vai pesar dali para frente, né? Quais vão ser as consequências disso dali para frente. Então, não chega a ser exatamente um romance realizado nas cenas, mas é muito nessa perspectiva do porvir, né? Sim, muito. E assim, vamos comentar que a Gilda é fantástica, como sempre, né? Só a voz dessa mulher, assim, também já traz toda uma carga emocional incrível. E nesse filme não é diferente, assim. Eu acho que fez toda a diferença ter ela como uma das três personagens. E tem muito disso mesmo, essa melancolia do que não foi, do que não se realizou, porque também tem a personagem da ex-mulher, né? Você vê que não é uma coisa resolvida. E aí tem esse peso, mas ao mesmo tempo tem essas novas possibilidades no ar, assim, o que é muito interessante. Muito bom. E tem sido realmente um prazer poder acompanhar essa jornada da Júlia Catarini. Ela participou de um programa nosso, que a gente vai deixar linkado, que foi o especial sobre as irmãs Wachowski. E isso foi antes, né, de ela começar a trabalhar realmente com cinema, né? Então, assim, é muito legal pra gente poder acompanhar isso e já dá, assim, uma vontade de
vê logo que ela vai estar produzindo a seguir, né? Demais. Eu lembro que quando eu a conheci na Mostra Tiradentes, né? Com o lançamento lá do Lembro Mais dos Corvos. E eu lembro de fazer o link, porque até então eu também não participava do Feito por Elas, né? Sim. E aí eu lembro de pensar, peraí, essa Júlia Catarina que eu tô conhecendo aqui, acho que é a mesma Júlia Catarina que participou do Feito por Elas, que eu já tinha ouvido também, porque eu sou fã das irmãs Wachowski. E aí eu falei, caramba, que ótimo, sabe? Eu achei tão maravilhoso ser a mesma pessoa. Pois é, isso vem justamente dessa cinefilia dela, né? A Estefânia não conseguiu gravar com a gente, mas ela também enviou os comentários dela sobre o curta T for Two, que vocês podem ouvir agora. Gente, eu não pude participar do programa, mas eu vim aqui declarar brevemente o meu amor por esse curta 5 estrelas, que é o T for Two. Parabéns para a diretora Julia Catherine. Inclusive, foi uma honra poder gravar um podcast com ela. E um beijão para minha ídola Gilda Nomassa. Espero que esteja nos escutando, hein, Gilda? Eu ia falar isso no final, mas acabou sendo o início. Então, eu fiquei muito comovida com esse curta. Ele pegou para mim no momento certíssimo. E já começou me cativando. Aquele filtro azul. E a Gilda, eu acho que a maioria dos filmes assim, que a gente já assistiu com ela, ela é enquadrada de uma forma muito próxima. Ela é muito maravilhosa e muito possível. Gilda é uma mulher muito verossímil, uma mulher muito real. E esse filme já começa trazendo isso, né? Na primeira cena dele, né? Ela lê à vontade em casa, no meio dos vinis, livros dela, que é tudo que ela tem, né? Isso é muito maravilhoso. E a gente acompanha um momento ali que ela tem uma recaída, né? Com o romance passado. E que é incrível a reviravolta dessa recaída, né? Como ela realmente está estabelecendo, não só nos diálogos, né, porque é um filme de muitos silêncios também, mas ela deixa bem claro que ela está em um processo de solitude e de abertura para o novo, né? As falas dela são muito maravilhosas, né? As coisas que ela diz, eu aprendi a ser só, né? Eu quero alguém que me queira. Isso é muito sensível, isso é muito marcante. E um filme que fala sobre a representatividade, assim, em si, né? Não teria como ser mais representativo de todas as formas e tratar essa questão de uma forma tão fluida e tão real, né? O diálogo ali com deveria ser um profissional, né? O chaveiro, um julgamento que vem dele muito rigoroso e a reação da personagem. Não tem ele aqui. Isso tudo é muito maravilhoso, né? A própria proximidade entre o nome das duas interesses amorosos, né? Isabela, né? A representação ali, não tem o café, mas eu compro café, é um altruísmo, né? A novidade chegando na casa dela. Então, assim, sensacional esse curta, virei uma grande fã. Desejo todo o sucesso na trajetória desse curta. E é isso, estou apaixonada. Então ouçam agora a entrevista que eu fiz com a Júlia Catarine, que ficou bem legal. Aproveitem, gente, porque além de tudo ela é uma pessoa maravilhosa. Primeiro é isso, muito bom poder te reencontrar agora nesse momento de lançamento dos 2 filmes, né? Sim. E há um tempo atrás a gente tinha conversado e tu tinhas falado sobre a vontade de trabalhar com cinema e que já estava acontecendo algumas coisas, né? E já vinha trabalhando com isso. Então conta para quem estiver ouvindo a gente um pouco dessa tua relação com o cinema e a cinefilia e como que isso influencia o teu trabalho. Não, desde muito nova, assim, desde os 10, 11 anos eu penso em cinema. Eu comecei essa paixão, assim. Eu acho que é isso. Desde muito nova, eu me interessei por cinema, comecei a assistir muitos filmes, mas era uma coisa muito restrita, assim, sabe? Sessão da tarde. O acesso. Corujão, essas coisas que eu assistia. Na adolescência eu fui trabalhar numa videolocadora e aí eu comecei a me aprofundar mais, assim, nessa coisa de cinema. E ler mais e ter acesso a todo tipo de informação, enfim.
E sempre foi uma vontade, mas também sempre foi uma impossibilidade, assim, pra mim. Eu sempre entendi que era só um sonho que dificilmente aconteceria. Porque, enfim, nos anos 90 as pessoas não falavam em transexualidade, não tinha essa visibilidade que tem hoje, essa abertura. Então, eu não me imaginava, assim, nesse lugar que eu tô agora, sabe? Uhum. E eu tô feliz, porque as coisas mudaram e tô aqui. Mas a cinefilia, ela influencia o meu trabalho de uma forma muito... Eu não sei explicar isso muito bem, porque eu não assisto filmes pensando assim, eu gostei tanto desse filme, quero fazer algo semelhante, sabe? Uhum. Tipo, não parto muito desse princípio, assim. Eu gosto de assistir filmes e, enfim, conversar sobre eles. Mas eu não sei se a minha cinefilia, de fato, interfere no meu cinema, sabe? No que eu me proponho a fazer a partir de agora. Como uma referência direta, né? Sim. O T for Two, ele estreou em Goiânia, né? Na Mostra de Curtas. E aí algumas pessoas que viram o filme falavam assim, nossa, é tão... Achei que o seu filme tem uma referência de Fassbinder, outros falavam de Almodóvar, e eu não conseguia ver essas referências porque, na verdade, para mim elas não aconteciam, assim. Não foram planejadas Não, pra serem assim, né? Foi intuitivo, talvez, né? Talvez, Eu acho que muito mais intuitivo, assim. Uhum. E aí agora, com esses 2 filmes que estão chegando no cinema, né? Você tá trabalhando como atriz, roteirista, diretora, né? Uhum. E já ano passado tinhas ganhado o prêmio Helena Inês no Festival de Tiradentes, né? E também esse filme, o T for Two, agora com ele tu te tornas a primeira mulher trans a ter um filme lançado no Brasil, né? Então como foi pra ti o impacto tanto do prêmio Helena Inês quanto desse primeiro marco? Quando o prêmio Helena Inês para mim foi um divisor de águas, foi incrível. A partir daí eu sinto que eu me inseri de fato na indústria, né? Uhum. Sei, eu acho que o filme, o Corvos, ele tem uma história muito maluca, assim, porque ele começou como uma experiência, sabe? Do Gustavo, ele queria fazer o primeiro filme dele, o primeiro longa, de uma forma muito experimentalista. Então, eu não imaginei que o filme fosse ter esse alcance, sabe? Conquistar essas coisas todas, porque era mesmo uma experiência, assim. Bem intimista. E aí, quando o filme estreou em Tiradentes e rolou o prêmio Helena Inês, pra mim foi um grande choque, assim. Eu fiquei bem impactada com isso, porque eu pensei, nossa, que loucura, tipo... Foi muito lindo, assim. E de lá pra cá as pessoas têm me convidado para fazer muitos roteiros. Mas eu não recebo nenhuma proposta como atriz. E aí eu me questiono muito sobre isso, assim. Sobre por que não tenho convites como atriz. E acho que tem muitos fatores, né? Você acha que tem alguma coisa assim sobre corpos normativos em cena? Eu acho que sim. Eu acho que o fato de eu ser uma mulher transexual, mestiça, né? Uhum. Não me enquadram, assim, não conseguem me encaixar em casting, né? Imaginando assim, não é um papel para uma mulher mestiça, não sei. Uhum. E no Lembro Mais dos Corvos, especificamente, né? O filme ele já começa com a câmera no teu rosto, assim, né? Então já dá essa mostra de que vai ser um negócio muito muito íntimo, muito reflexivo, né? Uhum. E como é que foi pra ti esse processo? Quanto daquilo foi roteirizado e o quanto que é ficcional ou não? E se colocar nesse filme, assim, foi muito difícil? Foi bem difícil, porque é um filme muito cru, assim. Ele não teve segundo take. O Gustavo ligou a câmera às 8 da noite e desligou às 8 da manhã. Então, a gente filmou, acho que teve um intervalo pra gente comer alguma coisa. E eu ali bebendo e falando. Uhum. Eu saí da casa dele tropeçando, assim, de tão bêbada. Mas foi muito difícil, porque algumas histórias são
São histórias muito pessoais que eu nunca tinha conversado com ninguém. Outras o Gustavo conhecia, mas a gente nunca se aprofundou tanto nelas como no filme. E é uma exposição muito complicada, né? Mas é claro que eu fabulei muita coisa. Eu acho que eu tenho a impressão, agora que eu já vi o filme muitas vezes, de que eu atuei muito mais do que fui eu mesma, sabe? Uhum. Então, em Mar del Plata aconteceu uma coisa bem interessante, que em um dos momentos do filme, uma senhora se emocionou muito e no final da sessão ela veio conversar comigo e muito penalizada assim, com o que eu tinha contado no filme, e eu fiquei impressionada, porque exatamente aquilo que ela se emocionou tanto era uma ficção. E aí eu pensei, nossa, sou muito boa atriz, porque eu convenci essa senhora de que isso é real. E a construção dessa ficção partia de ti? Sim, o Gustavo fez uma escaleta dos assuntos que ele gostaria que a gente conversasse no filme. E a partir daí eu fui criando, assim, eu fui fabulando. Ele não foi exatamente roteirizado, sabe? Uhum. Foi muito improvisado, eu acho. A minha parte no roteiro é toda de improvisação, assim. Eu não decorei texto, por exemplo. Ah, sim. A gente não sentou e escreveu um texto e eu decorei, não. A câmera estava ligada e eu fui falando, fui criando aquelas coisas todas. Uhum. Tudo muito natural, assim. E no final eu fiquei muito insegura, me senti muito exposta, mas deu tudo certo. A montagem do Rodrigo Carneiro é brilhante. E aí a gente conseguiu fazer um filme bem bonito. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, que tem uma hora do filme até que tu comentas, assim, né, que em alguns momentos, até talvez por essa vulnerabilidade de se colocar na frente da câmera, tu se sentia um pouco exotizada ali, né? E como é que foi ver isso depois e se essa percepção persistiu, assim? Mas era muito mais uma provocação do que um fato, sabe? Ah, tá. Eu não me sentia exotificada, porque a gente pensava, e isso foi uma coisa que o Gustavo, depois a gente conversou sobre isso, porque nos documentários todos que eu tenho assistido, eu sempre percebo que em algumas situações as pessoas são um pouco exploradas, né? Nas suas histórias, assim. Do tipo, vamos dar um tom mais triste para isso que você vai contar. Ou o fato de eu ser uma mulher trans, tudo que for falado ter que passar pela minha identidade de gênero, entende? Uhum. E aí no filme a gente faz essa brincadeira, essa provocação, porque é importante que as pessoas que fazem esse tipo de filme documental e se questionem, assim, em relação ao que está acontecendo. Porque eu acho que não existe muito esse questionamento, pelo menos eu sei, a impressão que eu tenho. E aí a gente resolveu colocar isso, assim, de alguma forma. E aí a forma que eu encontrei foi essa, assim, questionando ele no filme sobre isso. Quando ele me pergunta, né, você tá... Que eu falo, eu tô me sentindo exotificada de alguma forma, assim. E ele pergunta em que momento. E ficou muito legal, assim. Eu acho que o Rodrigo foi genial. Ele colocou num momento muito oportuno no filme. E ainda sobre o Lembra Mais dos Corvos, tem uma hora que tu falas que o T for Two ia ser uma comédia romântica, né? E o protagonista ia ser um homem cis, né? E aí virou um drama com a Gilda, né? O que aconteceu nesse meio tempo? Então, o filme era uma história... Ele foi pensado como uma comédia romântica, porque eu acho importante colocar pessoas trans nesses lugares, assim, que não sejam só de sofrimento, de objetificação, de erotização e etc. É muito difícil você ver um filme com uma personagem trans que a identidade de gênero dela não seja o foco, né? E aí eu sempre sonho com essa... Eu tenho muito essa vontade de fazer uma comédia romântica, como as da Julia Roberts, da Meg Ryan e etc., em que a identidade de gênero da personagem, da mulher trans, não seja uma questão. E que o filme corra como essas comédias românticas, assim, que o assunto seja os encontros e desencontros de um casal.
E aí o filme, a proposta era essa. E aí eu contratei um ator e uma atriz para fazerem os papéis que hoje são da Gilda e da Amanda Lira. E no processo de ensaio, a gente começou a ter uns problemas, assim. E aí eu não consegui lidar com esses problemas e aí a gente teve que mudar, né? Eu tive que, enfim. E aí eu entrei num processo de depressão, de tristeza, porque eu comecei a ficar agoniada, porque eu pensei, não vou conseguir fazer esse filme. Não pelo menos da maneira como eu gostaria, como foi planejado. E eu tinha me apaixonado muito pelo ator, assim, que faria o personagem que hoje é da Gilda. E eu não conseguia imaginar esse personagem com nenhum outro ator que não fosse esse. E aí me propuseram vários atores, até muito mais famosos, assim, que estavam disponíveis e a fim de fazer o filme, mas eu queria ser fiel a esse ator, assim. Uhum. Já que eu não posso trabalhar com ele, então prefiro que a história mude, né, que o personagem se torne uma mulher do que colocar um outro ator ali naquele lugar. Então foi assim que o filme se transformou, assim. E a Gilda foi uma querida porque ela topou de imediato, assim, quando eu contei toda a história para ela já sabia alguma coisa do roteiro. E eu acho que o roteiro cresceu muito com a entrada da Gilda. O olhar mudou, virou um melodrama e eu acho que ele ficou muito melhor, assim, muito mais rico, com muitas mais camadas. Mas eu gosto de imaginar que eu vou um dia realizar essa comédia romântica e com esse ator, ou não, mas de preferência com ele, em algum momento. Escrever outro filme. Sim. Legal. E isso era uma coisa que eu fiquei pensando também, que acho que hoje em alguns filmes de comédia romântica adolescentes, a gente tem, assim, personagens, interesses românticos, meninos gays, meninas que não são brancas e meninas gordas, agora entrou o Dumpling na Netflix, que é maravilhoso, né? Então, e aí eu fiquei pensando, acho que esse gênero da comédia romântica para adolescentes tem explorado mais, né? E que realmente a gente, quando pensa os filmes que têm protagonistas trans, geralmente são tragédias, né? Assim, estão retratando drama. Né? E aí, a Isabela, do jeito como ela foi construída assim no filme, pra mim ela me passou uma sensação de força, aquela cena no espelho, eu achei incrível, né? E ao mesmo tempo ela tem uma vulnerabilidade ali, né? Na forma como as pessoas, o seu Zé ali agressivo com ela e tudo, né? Então como é que foi pra ti pensar na construção dessa personagem e depois se colocar na pele dela? Foi bem difícil, assim, porque eu não queria que a Isabela fosse uma personagem estereotipada, sabe? Dessas que você vê em muitos filmes como mulheres trans. Então, ela foi desenhada de uma forma com que a identidade de gênero dela não fosse uma questão. E aí só se torna uma questão quando o seu Zé explicita isso, né? Coloca isso naquela situação. Mas entre a relação dela com a aproximação dela com a Silvia, em momento nenhum elas falam sobre transexualidade, sobre identidade de gênero. E isso para mim era muito importante, assim. Me colocar no filme foi uma questão que foi muito complicada, assim, porque todas as vezes em que eu apresentei o roteiro para algum produtor, antes de fechar com essa produtora que eu fiz o filme, todos eles diziam assim pra mim, geralmente eram homens. Porque a personagem da Isabela tem que ser uma mulher trans bem gata, tipo uma paniquete, sei lá, com 20 e poucos anos. Jovem, que também é um padrão desses romances. E aí eu tinha dito que não, que eu tinha construído todos os personagens com acima de 40 anos, com mais de 40 anos, porque eu sinto falta de ver histórias com pessoas maduras, assim. Né? Eu sinto que cada vez mais o cinema está muito jovem. Você vê muitos filmes, assim, só em torno dessa questão e com essas pessoas maduras, com os atores todos com mais de 40 anos, sempre
Em segundo plano. Em segundo plano, em torno de... Sabe? De repente a juventude virou o protagonismo de tudo, assim. O que pra mim não é um problema, mas se só existe isso, se é só feito isso é um problema. E aí eu queria que fosse diferente. E aí me deixava muito triste quando eu ouvia essas coisas, porque eu pensava em mim e nas outras mulheres trans que não estão dentro desse padrão de corpos, né? De imagem, assim, do imaginário do masculino e do imaginário social, assim. E aí eu falei, não, eu vou fazer o filme, vou me colocar nessa personagem, até porque eu tinha muito apego a ela, e como uma forma de questionar, assim, o porquê uma mulher que foge do padrão não pode ser um interesse romântico de alguém, sabe? Uma mulher com afetividade que inspire desejo, essas coisas. E eu tomei essa decisão de me colocar ali. Mas foi muito difícil, porque dirigir, atuar e roteirizar tudo ao mesmo tempo é muito maluco. Então foi bem exaustivo, assim. Eu me lembro que quando a gente terminou de filmar, eu tirei uma semana pra ficar na cama, deitada, chorando e assistindo outras coisas, e bem longe do material, porque eu não conseguia. Desanuviar. Foi bem complicadinho, assim, o processo. Mas tu acha que foi mais fácil tu atuando no papel da Isabela, sendo essa a tua primeira direção, né? Ou teria sido mais fácil, talvez, se tivesse sido outra atriz? Eu acho que foi importante que fosse eu, porque eu queria me colocar à prova, eu queria entender essa dinâmica. No meu próximo filme, agora, eu não atuo, eu só roteirizo e dirijo, porque eu entendi o quanto isso é complicado. Mas é isso, no momento eu achava muito importante que eu estivesse ali, até porque eu sou uma mulher extremamente fora do padrão. Assim, não só pela questão de corpo, mas pela questão de etnia também. Eu sou uma mestiça, uma mulher que é isso, não é convidada para trabalhar como atriz porque é mestiça. Porque no imaginário das pessoas existe o branco, o negro, e não existe o mestiço asiático, né? A pessoa mestiça asiática. Ela meio que não existe. Quando existe, é dentro de um estereótipo que é muito, muito complicado, muito ofensivo, inclusive. A própria noção de brasilidade às vezes acaba sendo resumida no padrão de branco, negro, indígena, e o asiático não é incluído, né, Nunca. Nesse... Eu me lembro que eu vi um filme agora da Mina Jorge, chamado Sweetheart, que eu amei, porque a protagonista era uma mulher asiática, brasileira, né? E lindo o filme, assim, sabe? Eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus, é isso. E é uma preocupação que eu tenho, assim, em relação a isso. Porque eu acho que o Brasil é tão rico, assim, né? Tão diverso em corpos, em miscigenações. E sobre esse próximo trabalho que tu já tá preparando, pode adiantar alguma coisa? É um longa e é sobre uma família de atrizes. A Gilda vai protagonizar, provavelmente ela vai produzir também. E eu tento entrar nesse lugar da comédia romântica, né? De alguma maneira ele vai ter esse momento. Mas é um drama familiar sobre uma família de mulheres, que todas são atrizes e, enfim, lidam com as suas questões. E aí nesse filme eu tenho buscado referências, assim, interessantes, porque no Tea for Two eu não pensei em momento nenhum em referências. E nesse eu tenho buscado bastante, assim, tenho assistido muitos filmes com questões de família e tal, porque eu acho que por ser um longa-metragem eu fico pensando em que tom eu vou dar, sabe? Não sei, é tudo muito novo pra mim ainda, Isabel, tipo, imagina, a gente quando fez o nosso primeiro podcast eu só sonhava em fazer cinema, não tava tão inserida. E foi só 2 anos. E eu não tava tão inserida, assim, as coisas não... E de lá pra cá eu escrevi um roteiro pra uma série de TV, eu escrevi o Tea for Two, eu fiz o Corvos, eu
E agora eu tenho uma urgência, assim, fazer um longa, né? Porque a gente está vivendo num momento político muito complicado. Então, eu temo muito pela minha vida. Então, eu acho que é um momento... Eu tenho 41 anos, esse ano eu faço 42. Eu quero fazer um longa antes que seja tarde demais, sabe? Porque eu ando, sinceramente, muito assustada, assim, com a violência legitimada por esse governo que tem acontecido todos os dias, assim. Você liga a TV e tem sempre uma mulher criança assassinada, uma mulher cis. Hoje mesmo eu vi uma notícia de uma mulher que foi espancada durante 4 horas por um homem num primeiro encontro. Esse tipo de coisa me deixa tão mal. E aí eu fico com esse medo, assim, de que eu posso um dia estar dentro de um Uber e tomar, sei lá, ser agredida pelo motorista, ou eu posso estar no metrô e tomar uma facada e não saber de onde veio essa facada. Tudo me assusta, assim. Então eu conversei muito com a Gilda, com umas pessoas que eu conheço, e disse assim, olha, eu quero fazer um filme o quanto antes, porque eu não sei, eu posso morrer a qualquer momento, assim. E a gente sabe que esse governo tende a piorar, né? As coisas tendem a ficar mais difíceis, principalmente para a população LGBT. Então acho que é o momento de correr contra o tempo, fazer um filme, e eu quero que seja um longa, porque eu tenho esse sonho, assim. E eu não quero deixar com que alguma coisa, sabe? E aí eu comecei a desenvolver esse roteiro, que é um trabalho que eu já faço há 5 anos. Eu tenho feito um trabalho sobre o ofício de ser atriz. E eu desenvolvi essa história sobre essa família de atrizes e vamos ver no que vai dar. Mas eu tô bem empolgada, assim. Tem sido um processo bem interessante. Escrever pra Gilda é sempre maravilhoso, porque... Ela é ótima. É. Já quero ver. E bom, a pergunta final que nós sempre fazemos é se você tem alguma diretora ou algum filme dirigido por mulher que queira indicar pro público. Nossa, tem muitas mulheres incríveis fazendo cinema hoje, né? É difícil você pensar em uma. Uhum. Pode ser mais de uma. Mais de uma. É que eu acho que eu vou ficar eu vou tentar não entrar na obviedade, né? Nos nomes que a gente sempre ouve, assim. Kardeni, Avardaz, essas coisas. Uhum. Eu vi um curta da Alice Drummond chamado Mesmo com Tanta Agonia, que é muito bom, com a Maria Leite atuando. Ela ganhou agora um prêmio em Brasília, lindo curta. Muito incrível. Tem a Mina Jorge, que tem o Sweetheart, que eu adoro. Tem a Cris Lira, que fez um filme incrível também, um curta, O Quebra-Mar. Tem tantas mulheres incríveis fazendo cinema hoje que é difícil, né? Apontar uma, assim. Os últimos que me impressionaram muito são esses, assim. Obrigada. Imagina. É bom, eu tava chorando abertamente no final da entrevista, né? Talvez deu pra perceber. E a gente tem que levar em conta que no Brasil a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos, que é metade da expectativa do resto da população. E que o nosso país é o país que mais mata a população LGBT no mundo. E esse dado é puxado pra cima principalmente por causa do assassinato justamente de pessoas travestis, transexuais e transgênero. E agora a discriminação LGBTfóbica é naturalizada pelo governo também de maneira alarmante. Então, todo o nosso apoio à Júlia Catarini e a gente aguarda os próximos trabalhos dela. Os filmes Lembro Mais dos Corvos e Tea for Two estrearam no cinema no dia 21 de fevereiro agora. Verifiquem se ele entrou em cartaz na sua cidade, confiram, vale a pena. Fora isso, qualquer comentário ou sugestão, manda pro e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixa um comentário no nosso SoundCloud. Obrigada pela audiência, pelo apoio e até o próximo programa. Grande beijo, gente. Até a próxima.